ouvintes do Podcast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Jelly, muito prazer. Quem está acompanhando o Podcast pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Aqui ao meu lado tem o meu parceiro John. Como é que você tá, irmão? Tranquilo, Jelly, e você? Bom demais. E aqui abaixo está a nossa convidada da vez, Verônica Machado. Seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, muito boa noite. Uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. Então, vou te pedir um pouquinho do seu tempo para a gente estar falando algumas coisinhas antes. Inclusive, eu vou deixar provavelmente um tempinho para quem está assistindo aqui e para quem está escutando, eu vou provavelmente passar um tempo para se você quiser pular essa parte, mas quem quiser, ouça ou assista, que é muito importante. Primeiro detalhe é que nesse episódio a gente está participando da campanha O Podcast é Delas, que é uma campanha que acontece em todos os meses de março, se eu não me engano já está na 5ª edição, que faz um chamado às mulheres para a podosfera, e a Verônica aqui conosco está feminilizando, eu não sei se eu criei essa palavra, mas o nosso podcast, que a nossa banca só é de homem, mas a gente sempre tá chamando mulheres aqui também para trazer o mundo do podcast também ao mundo feminismo, agregar as duas coisas, né? Então é isso, quem não conhece essa campanha pode procurar no arroba o podcast é delas ou com as hashtags o podcast é delas 2021, tá? Quer falar dos nossos patrocinadores, John? Quero sim, já estava agoniado de falar assim, pesquisa no Google. Mas, vamos lá. Temos os nossos patrocinadores, pois já começamos com nossos apoiadores e sensacional. Por motivos maiores, hoje o deficiente não estamos caracterizados. Caracterizados, mas temos nosso apoiador, a Cafofo, nosso Ney aí, que tem um episódio anterior, depois dá uma conferida lá. Muito bom. Exato. Fico nossos agradecimentos a Cafofo, qualidade. Cafofo, camisetas e acessórios. Vai estar o arroba em algum lugar aí também, enfim. Procurei. E temos a questão do nosso outro apoiador também, o TK Games DF. TK Games, cara, toda vez eu esqueço isso. Eu sei. Enfim, TK Games, obrigado pelo seu apoio, cara. Sensacional, tá sempre do nosso lado. Feedback aí. Inclusive, galera, gente, pra quem não sabe, todos os cortes do Instagram que a gente solta, quem tira os cortes pra gente é o TK, tá? O Thomas. Então, acho que eu já falei isso, só reforçando também, que eu acho que cada episódio, às vezes nem todo mundo escuta todo episódio, então é bom falar. E é isso, acho que é isso, né? Basicamente. É isso aí, cara. Então, Verônica, desculpa o alongamento, mas vamos lá. Então, a Verônica, você... Não sei se é melhor... Eu acho que é melhor você falar um pouco de você, pra quem não te conhece. E pra iniciar também, já fala suas redes sociais. E redes sociais também, por favor. Exatamente. Então, pessoal, muito boa noite. Eu sou a Verônica Machado, mas boa parte das pessoas aí me conhece por V ou V Machado, então você me encontra nas mídias sociais por @Verônica_Machado ou por V Machado. E assim, eu sou... a pergunta de quem você é, eu acho que costuma ser a mais difícil de todas de responder. Não, igual... eu simplifiquei a sua pergunta lá nos bastidores, então eu vou estar fazendo esse favor pra você também. Vamos lá, pode ser? Então, com o que você trabalha hoje? Que acho que foi o carro-chefe da gente estar te chamando hoje, né? Uhum. Eu ajudo empreendedores a comunicarem melhor sua mensagem e ajudo comunicadores a empreenderem. Então, hoje eu tenho uma agência de mídias sociais, um clube de assinatura de conteúdo, eu tenho cursos online, eu faço consultorias e eu sou storyteller, eu faço storytelling em vídeo para empreendedores como peça de marketing. Então, eu tenho por formação jornalismo, né? Sou jornalista, fui repórter do Correio Brasiliense, que foi uma grande escola para mim de jornalismo.
Em seguida, eu comecei a empreender para ajudar a minha mãe a realizar o sonho dela, que era abrir algum negócio com comida. Em seguida, eu fui mexer com as histórias das pessoas, porque eu acho que é por aí que eu devo seguir. E me apaixonei completamente por empreendedorismo, né? Eu vi que muitos dos meus pares, eles não são confortáveis com empreender, não são confortáveis com começar a fazer o próprio dinheiro de forma independente na internet. Afinal de contas, o ambiente digital, pelo menos para minha geração, ainda é algo relativamente novo, não na geração de vocês, né? Que já nasceu com isso, é muito vívido, muito ativo, mas basicamente é isso, Jelly. Eu ajudo quem quer, o comunicador que quer empreender e o empreendedor que quer comunicar. E tem todas essas iniciativas para cumprir o meu propósito de servir as pessoas com minhas habilidades. Show. Eu acho que a gente tá numa era, pelo menos dos últimos tempos pra cá, uns 2, 3 anos, eu tenho percebido que todo mundo quer empreender, né? Todo mundo quer abrir seu negócio e tal, por aí vai. Pressão a gente tá numa era. econômica, né, eu acho. Exato, exato. E eu acho que cresceu demais. É um movimento muito forte agora de empreendedorismo que a internet nos possibilitou a ter, né? Quem é que não quer trabalhar de casa, né? Não estou dizendo que é mais fácil ou que tem menos trabalho, mas essa oportunidade de trabalhar virtualmente é muito atrativa. Tem 7 anos que eu trabalho em casa e as pessoas antes tinham até um certo... Antes da pandemia, vamos dizer assim, tinha até um certo receio. Ai, que vida boa, né? Receio não, Preconceito, tipo, né? esse julgamento. Que vida boa, trabalhar de casa, não pegar trânsito. Realmente, tem esse lado bom. Mas depois que chegou a pandemia e o home office chegou para muita gente, eles viram, nossa, que loucura que é você gerenciar a si mesmo. Você era Então, tipo a sábia do home office, né? Tipo, pessoal, Não, caraca, o que eu faço? Agora vocês sabem o lado ruim de trabalhar em casa, né? Como o João falou, existe realmente um movimento de pessoas que querem empreender, porque o que eu enxergo é que nós estamos caminhando para uma era em que teremos menos emprego e mais trabalho. Emprego vai ser menos importante do que o que você faz de agregar valor para outra pessoa. E como que a gente ganha dinheiro? Simples, quando você ajuda alguém a resolver um problema. Ponto. Só mãe dá dinheiro pra gente, assim, de graça. Sim, toma aqui, meu filho, pela sua existência. Né? E olha lá. Mas... Eu ia fazer um comentário infeliz aqui. Sua mãe e o governo com os seus concursados. Mas, desculpe, me perdoe. verdade. Não, tá certo. E, então, assim, eu dou o exemplo da mãe, mas basicamente, quando a gente está falando de trabalho, né, você recebe porque você, de alguma forma, conseguiu ajudar alguém a resolver um problema que ela tinha. E isso é trabalho, não necessariamente emprego. E até as empresas estão se juntando a parceiros, a terceirizados, empresa com empresa, muito mais do que contratar um funcionário que hoje no país é muito caro. Se você paga o salário mínimo para um funcionário, na verdade você tem que pagar o dobro, porque você paga o salário ali líquido da pessoa e mais todos os direitos que você tem que guardar ou pagar para ela. Então você acaba pagando 2 vezes o que você está pagando para ela. Então, assim, não estou dizendo que é injusto, pelo contrário, é justo. Mas só quero informar que também é um ponto caro para quem é empreendedor, o dono do negócio. Então você acaba o funcionário vira uma empresa e você acaba contratando, enfim, há realmente um movimento. Caramba, eu tô falando pra caramba, né, galera? Desculpa. Que isso, agora é o momento pra isso. Eu tava pensando nisso ontem, por isso que eu fiquei muito empolgada. Que o quanto o lance do home office e da pandemia fez as pessoas, empresas, até órgãos públicos repensarem a questão tanto do emprego versus trabalho, quanto do home office versus presencial. O que a gente não pode fazer hoje estando de casa, né? Tem aquele termo, né, também que
se as pessoas recebessem pelo que ela faz, né? O que é pelo trabalho que ela presta, tipo, quanto vale o que você presta de serviço, quanto vale de trabalho que você tá Exato. servindo ali naquele momento. E aí, enfim, talvez a pessoa que trabalhasse duro recebesse muito mais com esse pensamento do que só ficar, né? Eu não. É Falei, um, é um Arrocha. outro conceito de meritocracia, né? Sim, sim. Então, eu penso um pouquinho diferente de você, John, que é o Ah. seguinte. Eu posso fazer um trabalho de 10 minutos que gera muito valor. E isso vai me dar mais dinheiro. Por que é que tem que ser sempre quem está fazendo o trabalho de horas e suando a camisa que vai ter que receber mais? Eu acho que é quem gera mais valor. E ponto. Se o que eu Agregar faço valor, né? e tenho facilidade para fazer e tenho um talento para fazer, ou estudei vários anos para poder fazer aquela tarefa em 10 minutos e resolver um problemaço seu, sim, você está disposto a pagar mais para mim por conta disso, sabe? Então, o lance da meritocracia é um assunto um pouco delicado e que não necessariamente é do cara que está suando lá, sabe? Que deve ganhar mais, que deve ter mais benefícios. Eu acho que, claro, o trabalho dele é importantíssimo, mas é o ponto que você começou falando, de gerar valor. Quem é que está gerando mais valor? Não, sim, eu acho que é esse ponto mesmo. Não é questão de passar horas e horas e suar na camisa, não. É gerar realmente o valor do trabalho dele. Eu acho que a gente até conversou com isso, né, Jelly? Uns outros episódios Sim. aí. Essa questão de você conseguir agregar, por exemplo, igual você comentou, fazer um trabalho de 10 minutos e ganhar, tipo, por exemplo, muito mais dinheiro, alguma coisa do tipo. Só que, sei lá, com toda a sua experiência, com toda os seus ensinamentos e tudo mais, tudo que você aprendeu, toda a sua instrução, que você consegue fazer isso, né? Então, faz o sentido, igual. Acho que pronto, eu lembrei agora de onde que foi. Acho que foi com o café no no último episódio. Que ele tava falando que pra ele ser quem ele ele teve que estudar por 8, 10 anos, não foi que ele falou, tipo assim, pra ele chegar no nível de musicalidade que ele tem hoje. Então, o resultado que ele tem hoje, por exemplo, dele, sei lá, fazer uma música ali em 5 minutos, é fruto desses 8, 10 anos de trabalho anterior, né? Perfeito, é um exemplo incrível que você deu. E outro exemplo seria, por exemplo, baseado em toda a minha história, meu estudo, minha experiência. Eu faço uma consultoria com vocês, por exemplo, e uma coisa que eu falo para você nessa consultoria faz você começar a monetizar o seu podcast, por exemplo. Quanto vale essa consultoria? Quanto valeu, né? Então, é muito delicada essa situação. E é subjetivo também quem dá o valor, quem paga, quem recebe. Porque você dá o seu preço, que eu não acho certo de ser avaliado em horas, né? Hoje o CLT te paga por horas. Mas e se o CLT começasse a te pagar pelo valor que você gera? Isso Exato. mudaria bastante o jogo. Demais. Caos, né? Ver uns estagiários ganhando 10 mil aí, 15 mil. É isso aí. Eu acho legal essa parte quando tá digital, né? A parte de empresa e quanto o pessoal tá monetizando. Até a própria página pessoal mesmo. Os influencers, né? Em geral, o quanto cresceu. Mas sabe o que eu tenho visto? Eu acho que eu comentava isso ontem com a pessoa com a qual eu tava trabalhando. Eu falava assim, cara, tem muita gente que tá passando um pouco do absurdo. Eu não sei se vocês concordam. Mas, por exemplo, tem gente que tá praticamente sem roupa, fazendo uns bagulho absurdo pra poder, tipo, ganhar views e ganhar seguidor pra poder monetizar depois, né? E Exato. tá cada vez mais, tipo, mais frequente isso. Cada vez mais, sei lá, um pouco mais absurdo, né? Cara, com certeza. Porque eu trabalho muito com jornalistas, né? Como eu sou da área, eu comecei a minha vida no ambiente digital, empreendendo digital, ajudando meus colegas jornalistas. E o que você falou é um exemplo de modelo de negócio muito baseado no que os jornais viviam e que muitos deles estão fechando as portas hoje. Que é o seguinte:
qual é o produto de quem tá lá tirando a roupa e fazendo palhaçada no YouTube, por exemplo, né? Que você deu exemplo. Qual é o produto dele? É ele? Não, não é ele. O produto dele são as visualizações, é quem acompanha, é a audiência que é o produto dele. Porque aí ele faz acordo com marcas e vende a audiência que ele tem. Não necessariamente é ele. Então, o seu trabalho é sempre ser isca para visualização, exatamente como você falou, João. Tipo, eu vou aqui fazer uma bananeira, colocar uma melancia no pescoço, porque eu preciso de mais gente me assistindo, porque mais gente me assistindo é o meu produto, é o que eu vendo, né? E eu tenho uma linha completamente diferente disso, que é como eu posso ser relevante, como eu não preciso tirar minha roupa, como eu posso ser útil e resolver o problema de alguém com as minhas habilidades. De diversas formas e com diversificação de fontes de renda. Por exemplo, você trabalha hoje no CLT, poxa, nada te impede, ou pode ser que te impeça, mas que tal você ter uma segunda fonte de renda nos finais de semana? Que tal fazer um bolo aqui? Que tal vender brigadeiro acolá? Porque ter uma única fonte de renda faz com que você fique escravo dela. E isso responde àquela primeira pergunta, né? Aquele comentário que você fez sobre as pessoas se mobilizarem para empreender mais, pelo menos é o que a gente está vendo. Uhum. É justamente porque as pessoas elas não querem ser tão mais escravas daquela situação em que elas estão. Claro que se você está num emprego que ganha muito bem, você cai numa zona de comodismo, ok? Mas é uma zona de perigo também, porque se essa fonte de renda se esgota, você faz o que de sua vida? Você tem o quê? Nada. Então, essa movimentação do empreendedorismo também é para criar não só um negócio, como vários e pequenos. Porque se um se esgota, você tem apoio de outros. Isso é um movimento muito forte que está vindo com tudo nessa nova era de trabalho, né? Putz, Grilo, misturei um assunto com o outro, não falei nada com nada. É isso aí. Não, mas é top falar sobre isso, porque realmente é mais ou menos o que a gente vê, né? Hoje em dia. Tá se pregando demais todo esse assunto e tudo que a gente tem visto, porque eu vi um comentário uma vez, eu acho que era se Bill Gates ou se era Mark Zuckerberg, se ele tivesse um salário de 40 mil, ele não teria feito o que ele fez hoje, entendeu? Tipo, se ele ganhasse 20 mil na época, ele não tinha chegado ao que ele tem hoje, entendeu? E como eu disse, acho legal. Jenny? Cara, não sei. Tu tava comentando, eu fiquei pensando sobre o Bill Gates. Você não me Ele passou tá uma ouvindo deixa, bem. você deu uma parede na minha frente. Cara, então, enfim, eu acho que eu vou fazer outra pergunta. A gente tava comentando sobre essa questão de hoje em dia, depois da pandemia, depois enfim, trocas de governo, crises econômicas, financeiras, pedaladas, rachadinhas, a ascensão do empreendedorismo foi muito mais em voga, né? Tanto em questões noticiárias, quanto a mídia falando em cima disso e tudo mais, quanto as próprias pessoas, né? Essa consciência empreendedora surgiu em muita gente que provavelmente não surgiria se não fosse essas condições, né? Então, tipo assim, o seu ramo, o seu trabalho em si, por exemplo, depois, vamos botar aí, desde a troca de governo, 2018, teve esse boom, assim, de cliente, de demanda? Teve um boom de demanda e teve um boom de gente que se desgurou também na internet, né? Caraca, Quem é mesmo. Lá no Instagram prometendo você ficar rico em poucas semanas, em fazer 6 e 7, o que é possível, mas extremamente difícil, né? E eu tenho um grupo de negócios que eu vejo as pessoas fazendo 6 dígitos, 7 dígitos, 6 dígitos em 7 dias, mas, cara, que a pessoa chora no chuveiro depois, de tão complicado que é. Não é tão fácil quanto as pessoas
pregam, até porque tá todo mundo já... Se tem tanta gente falando sobre isso, a gente fica meio de saco cheio disso, quase que não acredita mais em tanta coisa do tipo, né? Então, não necessariamente depois do governo de 2018, eu acho que nos últimos 3 anos, 4 anos, e eu não acho que tem a ver com o governo em si, tem a ver com a popularização das mídias sociais, na minha opinião. Porque elas viraram um palco pra gente que não sabe muita coisa, falar que sabe e ganhar dinheiro com isso. Mas eu acho que essa das mídias sociais em si, eu acho particularmente que vem bem desde antes, né? Porque, por exemplo, eu jogo muito, hoje não mais, né, por causa de questões de tempo também, mas, assim, desde a minha infância eu jogo muito. E quando eu descobri essa questão do YouTube, principalmente das gameplays ali, que o pessoal jogava e gravava e soltava vídeos lá, aí eu, cara, comecei a consumir bastante aquele conteúdo. E com uns 12, 13 anos eu fui descobrir que o cara que eu escutava, que hoje é um dos apresentadores do Flow, que é o Monark, ele tava tirando praticamente 1 milhão por mês ali, fazendo vídeo no YouTube. Aí eu falei, cara, interessante, entendeu? Eu falei, como que ele tá fazendo isso? Com 12, 13 anos eu fui, cara... Então, tipo assim, eu com 12, 13 anos foi há 10 anos atrás, 11, 12 anos atrás, entendeu? Então, tipo assim... nessa época, através das mídias sociais, mais especificamente do YouTube, hoje tem Twitch, tem o próprio Instagram, Facebook e tudo mais, todos com seus AdSenses separados, né? Então, tipo assim, desde essa época eu acho que essa consciência de empreendedorismo virtual já é presente na mente de muita gente, né? Ainda mais acho que essa comunidade gamer, igual eu faço parte, acho que também já sempre... pelo menos cogitou pensar em fazer alguma coisa do tipo, né? Um canalzinho, alguma coisa assim. Com certeza. O que é interessante nessa reflexão, Jelly, é o seguinte. A pessoa que você acompanhava e que ganhava lá seu 1 milhão de reais por mês, não sei, ela resolvia o problema de alguém. Quem é que estava o problema sendo resolvido por essa pessoa? Será que era o outro gamer que queria saber a manha que o cara desvendou e que ele não consegue? Não sei, por que você assistiu, cara? Cara, eu assistia porque eu gostava, era uma forma de entretenimento. Então, sei lá, nesse sentido que você falou de ele me servia como forma de, tipo assim, eu não quero jogar, mas eu quero estar no jogo. Quem é gamer vai saber disso. Você não quer jogar naquele momento, você não quer estar ali com seu cérebro 100% naquilo, mas você quer estar sentindo um pouco do gosto do jogo. Então você vê alguém jogando. Então acho que ele me servia de entretenimento, de alívio de tédio, esse tipo de coisa. Exato, ele tá resolvendo um problema de tédio, ele tá resolvendo um problema de dopamina no seu corpo. Exatamente. Que é, por exemplo, o que você recebe quando tá jogando, mas que você continua recebendo do cara, mas fazendo uma outra coisa. Eu não sei se eu tô falando uma besteira, mas ele tá te servindo de alguma maneira. Mas então, é exatamente isso. E muitas outras pessoas. Voltamos ao mesmo ponto. Empreendedorismo, o empreendedor, a palavra empreendedor significa aquele que realiza. Ponto, beleza. O cara que tem um negócio, o cara que vai fazer dinheiro, pronto, resolve um problema de alguém. E com a chegada com a expansão das mídias sociais, a internet já está aí há, sei lá, 15 anos, mas se popularizou mais ou menos há 10, estou falando besteira aqui, mais ou menos isso. Isso possibilitou que a gente pudesse se ajudar sem sair de casa e de forma escalável. O que isso significa? Eu faço meu curso uma vez, que pode ser vendido para uma pessoa, 15 pessoas, ou 1 milhão de pessoas, ou 7 bilhões de pessoas do planeta. Então, com um único trabalho, eu posso atingir milhares de pessoas. Essa escalabilidade que a internet permite mudou o jogo para todo mundo. Então, quanto mais você servir e usa a escalabilidade da internet,
bingo, é para onde você está indo. Eu tenho um exemplo para dar que mostra bastante isso que eu estou fazendo. Eu tenho 2 projetos. Um chamado Vidas Contadas, que é um projeto em que eu conto histórias incríveis de pessoas comuns. Porque eu acredito que toda pessoa tem uma baita história para contar. Basta a gente cavucar ali que vai sair uma grande história. Exatamente. E aí, se eu consigo fazer um videozinho daquela pessoa contando a história, monto a história dela, era isso que eu entregava para as pessoas, tá? Os videozinhos lá de pessoas comuns que tenham grandes histórias para contar. Beleza, esse é um projeto. O outro projeto eu ajudo jornalistas que não sabem bem o que fazer no ambiente digital para tirar a sua ideia do papel e monetizar na internet. Qual que eu vou ganhar dinheiro? Qual vai ser o meu negócio mesmo? Qual que eu vou receber o dinheiro em troca, né? Muito mais quando eu ajudo jornalistas a sobreviverem. O Vidas Contadas foi um projeto monetizado por financiamento coletivo durante 3 meses, mas ele seria um projeto muito arrastado ou que demoraria bastante para me render dinheiro até que eu conseguisse uma audiência relevante para aquilo e vendesse minha audiência para algum anunciante ou patrocinador. Então, o projeto do Vidas Contadas era lindo, mas ele claramente ajudava menos as pessoas do que o do Jornalista 3.0, em que eu ajudava meus colegas a realizar o que eles queriam, né? Então, por mais que eu conseguisse monetizar o Vidas Contadas, ele não gerava tanto valor concreto para as pessoas quanto o outro. Então, se eu trabalho no empreendedorismo, é isso. O quanto que eu ajudo as pessoas a resolverem problemas que elas têm. Ou eu estou nesse modelo, ou eu estou no modelo de, ok, vou fazer entretenimento aqui para as pessoas, e quanto mais pessoas assistirem isso e ficarem grudadas no que eu estou fazendo, então eu pego esse pacote de gente e vendo a atenção delas para um patrocinador ou um anunciante. Sim. Top. Só voltar agora um pouquinho. Nossa, vou mudar muito de assunto, mas você tá falando muito de ajudar os jornalistas e por aí vai. De onde nasceu essa sua vontade de fazer jornalismo? De onde brotou, tipo, vou fazer e seguir essa carreira? Tipo assim, não a carreira, mas pelo menos a formação em si de jornalismo. Porque jornalismo pra mim, quando falo, só microfone aqui na frente da TV. Mas eu sei que não é só isso, né? Tem um mundo imenso atrás. Mas de onde nasceu essa vontade? Cara, eu, quando criança, adorava entrevistar as pessoas. Eu brincava de entrevista com meu pai desde muito cedo. Mas, quando eu estava pensando numa profissão, eu não pensava em jornalismo. Eu queria ser atriz. E ainda bem que eu não fui. Eu brinco com meu pai que se eu tivesse feito artes cênicas, algo do tipo, talvez eu estivesse morando numa Kombi agora. Mas, enfim, corta essa parte. Que isso? Não, com certeza. Não, mentira, eu vou deixar, sabe por quê? Porque a gente já recebeu atores, eu quero ver eles virem comentar o hate sobre você. Não, eu admiro muito o trabalho. Assim, eu já participei de grupos de teatro, eu acho fantástico. Mas hoje eu não me arrependo de não ter feito, porque eu utilizo a habilidade do teatro para o meu trabalho hoje bastante, né? O jeito de falar, como me comunicar, isso tudo vem do teatro. Então eu tenho muita gratidão pela experiência que eu participei do grupo de teatro, mas não levei isso como profissão. E por uma coisa muito simples, eu não passei na UNB em artes cênicas, que a nota era quase negativa, velho. Então, beleza, me julguem. Eu não tô nem aí. Assim, me levou para um caminho muito melhor, eu acho. Mas foi isso, assim, eu fiz a prova prática, passei na prova prática, não passei na prova normal. E eu queria começar logo a faculdade, e a minha segunda opção era jornalismo. E eu queria muito fazer no CEUB, porque o laboratório lá era muito bom. Graças a Deus eu tive o privilégio de fazer. E aí eu me apaixonei pela área, assim. Mas eu comecei a entender o que era jornalismo mesmo quando eu fui trabalhar no Correio Brasiliense.
Antes disso, na faculdade, você só tá lá, tipo, sabe, meio morgando, assim, nos conteúdos, você não sabe como aplicar direito o que é ensinado ali. Mas um editor do Correio Brasiliense era professor meu da época, a gente tinha que fazer um jornalzinho no final do curso, e teve um dia que a gente tinha que levar pautas, a gente tinha que levar assuntos para essa aula, para serem escolhidos o que a gente ia falar no jornalzinho. E sempre ouvi dizer que esse editor, que esse professor, era muito bravo, era muito exigente e tal. E aí, nesse dia, ninguém levou assunto, ninguém levou pauta, só eu que levei 3 pautas. E uma das pautas era: olha, eu quero trabalhar por uma semana como garçonete e eu quero escrever sobre como é estar do outro lado do balcão. Eu acho que isso vai ser bom. Aí ele apertou minha mão, passou um bilhetinho falando: manda um currículo para mim. E aí eu mandei meu currículo para ele, fiz um teste no Correio Brasiliense, ele me contratou como estagiária, depois eu tive a sorte de entrar como repórter, e por assim fiquei, e foi fantástico, fantástico. Eu tenho milhares de histórias do Correio Brasiliense, assim, eu nunca vou esquecer na minha vida. Mas tudo começou com esse desejo de fazer o que é maluco. O que é maluco, assim, tem uma ideia maluca? Faz sua ideia maluca, porque ela é autêntica, ela é você, assim, quanto mais maluco, mais eu acho que você deve fazer. Claro, dentro dos limites de segurança, né? Da lei também, né, pelo menos. Sim, nos limites da lei. Então eu sempre tive umas ideias bem malucas, mas eu sempre tive muito vergonha de falar. Em todas as vezes que eu dou uma chance para as minhas ideias malucas, eu me dou muito bem. Então fica um recado aí para todo mundo. Então nesse dia foi um exemplo que eu falei sobre querer ser garçonete por uma semana para escrever sobre como era, que eu acho que daria um bom texto. E por isso eu consegui uma oportunidade de estágio no Correio Brasiliense. Mas assim, tudo começou... Por que eu tive essa ideia? Uma semana antes eu estava com os meus amigos num bar de Sobradinho, chamado Casa do Quibe, que hoje não existe mais. Que pena. E aí eu tava lá, só que eu tava com piriri, e tava lá. E aí o garçom passou e eu falei: moço, eu quero um suco, mas qual é o suco que prende, que não solta? Ele começou a rir e falou: cara, não sei, tem suco de goiaba aqui. E aí eu pedi um suco de goiaba e falei: meu Deus, os garçons e garçonetes devem ouvir cada coisa, devem ver Com cada situação certeza. sinistra, devem ter tanta história para contar que eu vou oferecer isso como pauta lá no jornal. Então, assim, tudo que for muito legal, muito que você pensa assim, muito diferente, muito maluco, leve a cabo que dá certo. Tem uma outra história para contar. Pode? Por favor, por favor. Que representa também isso. Eu tava no Correio Brasiliense e era véspera de Natal e a gente tinha que fazer uma matéria. Eu escrevia para suplementos, que era informática, veículos e turismo. Então eu testava carros, escrevia sobre carros, escrevia sobre informática e viajava para falar sobre turismo. E era pertinho assim do Natal, véspera, eu tava de plantão. E eu não lembro se fui eu ou se foi meu chefe, eu acredito que fui eu, mas que eu falei assim: cara, vamos contar a história de Jesus, do nascimento de Jesus, como se fosse hoje. Tipo, com Porta dos Fundos, Porta dos Fundos, vai ser cancelada, não pode não. Não, como se fosse hoje. Hoje que tem GPS, hoje que tem mídias sociais, como seria? Tipo, será que os reis magos iam usar estrela, ou eles pegariam uma localização, ou eles usariam o GPS? E aí meu chefe, que também era muito, muito empolgado com essas ideias diferentes, falou: cara, vamos! E vamos fazer melhor, vamos fazer uma história em quadrinhos. E aí a gente chamou já gosto. o ilustrador, e aí a gente construiu junto, eu e o ilustrador, uma história em quadrinhos do nascimento de Jesus como se fosse hoje. E virou a capa inteira do Correio Brasiliense. Nossa, caraca, que legal! Cara,
virou no dia 25 ou no dia 24 de dezembro, depois tem que eu dar uma olhada. Foi publicado. De qual ano? De qual ano? Nem sei. 2000 e... Eu não sei nem quantos anos eu tenho. Eu vou fazer 31. Já tem 7 anos que eu saí. Então, 2012 era que eu saí. Então, deve ter sido 2011 ou 2012. Depois confirmo com vocês a data. Show, beleza. Só sei que era o Correio Brasiliense não escrevendo absolutamente nada. Nada na capa. Era uma página inteira com uma história em quadrinhos contando a história de Jesus nos tempos de hoje. Caraca! Tão maluco e tão incrível e tão legal que eu nunca vou esquecer na minha vida, né? Então, são situações assim que, cara, é isso. Se vocês têm alguém pra chamar que é muito maluco aqui no podcast, façam tudo que for muito autêntico, porque parece que tem um fogo dentro de você que mostra quem é você de fato, né? Teve uma outra situação, uma história massa que eu passei na redação do jornal. Eles me mandaram para conhecer o litoral norte de João Pessoa. E no litoral, nas praias, né? Eu tinha que ir nas praias, conhecer as praias e escrever sobre elas. Olha que trabalho, vida boa, né? Eu ia falar, meu Deus, que trabalho, eu vou fazer jornalismo. Não, eu fiz esse trabalho e ninguém me pagou. Meu Deus, qual o nome do... Pra onde manda o currículo? Lá? Não é? Eu também quero saber. Eu acho que não tem mais a editoria de turismo no Correio, mas era muito legal mesmo. E uma das praias de João Pessoa era uma praia de nudismo chamada Tambaba. Eu falei, putz grilo, como que eu vou na praia de Tambaba? Eu vou ter que tirar a roupa. E agora? E o melhor de tudo, eu vou ter que escrever como foi e vou ter que tirar uma foto que represente Tambaba. Gente, desculpa, de Tambaba. Mas eu só imaginei uma pessoa pelada escrevendo assim. Sim. Cara, isso. E o pior, não é só escrevendo, é uma pessoa pelada entrevistando outra pessoa pelada. Sim. Né? Isso é o mais louco de tudo. Sim, cara, exatamente. Isso que aconteceu. Eu cheguei lá, tive que tirar minha roupa e você tem que andar um bocado assim para chegar até as pessoas. E a minha sorte é que eu não cheguei até todo mundo, mas no meio do caminho eu encontrei uma vendedora de sanduíche que estava, obviamente, nua, mas apenas com a caixa de isopor dos sanduíches. E aí eu entrevistei, enfim, peguei a capa dela, peguei fotos dela que ela tirou nua e tive a ideia de pedir para o jornal colocar uma capa do caderno de turismo com o corpo dela nu para falar sobre João Pessoa, Tambaba e tudo mais. É óbvio que o Correio Brasiliense não ia aceitar uma coisa dessas, mas se a gente tirasse o mamilo e as partes íntimas, daria pra gente ficar com a curva da mulher na capa do jornal. Sim. Foi muito legal, a gente conseguiu fazer. Foi incrível, foi massa. E eu fiz uma foto. E aí eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer a minha foto em Tambaba sem mostrar minhas partes, né? Aí eu falei, cara, eu vou... Aí eu baixei a calcinha do biquíni até a canela, sabe? Fiquei com a canela, assim, aberta, aí baixei a calcinha assim e pedi para uma moça tirar a foto de baixo, só pegando meu pé, a canela e a calcinha baixada. E o mar atrás. Não sei se deu para visualizar. Genial. Sim, E eu queria muito que tivesse sido publicado e não foi. Mas tudo bem, estamos aí. Meu Deus, que história, mano. Imagina, você tá no meio da praia. Opa, com licença, eu tô fazendo uma reportagem aqui. Então... Cara, exato. Não, eu já me sentiria muito incomodado de estar numa praia normal e alguém vir me entrevistar. Agora imagina você lá, desnudo. Cara, deve ter sido uma experiência muito interessante, no mínimo. Foi muito incrível. E o melhor foi a sensação de estar nua. É assim,
É uma coisa tão louca, mexe tanto com a nossa cabeça. A gente vive os dias sem entender o quanto a roupa que a gente veste significa pra gente. Quando você vai pra Tambaba e tira a tua roupa, é algo tão louco pra sua cabeça, tão incrível, tão fascinante, que imediatamente vem uma sensação de que você faz parte do todo e que você é a mesma coisa que a areia, e que você é a mesma coisa que o mar, e que a sua consciência se expande num nível assim. Parece que você vai ficar cheio de receios, né? Claro que você vai ficar no início, mas depois você vai naturalizando tanto o que você é com a natureza que você tá ali. Cara, é incrível. Se vocês tiverem oportunidade, vão a Tambaba, porque é muito louco e muito legal. Nossa, com certeza. Eu já fui, mas eu não entrei na área dos desnudos, infelizmente. Eu fiquei com vergonhinha. Não, mentira, é porque a gente... Perdeu a oportunidade. Não, eu fui e... Porque a área ali onde você pode ficar com roupa é onde tem o coqueiro, né, e tudo mais, aquele que o pessoal, todo mundo tira foto. E a gente só tinha 30 minutos pra ficar lá. E eu tava morrendo de fome quando a gente chegou. Então eu cheguei, comi por acho que uns 15 minutos, porque até eu cheguei lá, pedi alguma coisa só tem um restaurante lá, que é aquele que é feito de madeira e tal. Demorou uns 15 minutos pra chegar e eu comer, e aí eu falei, pô, vou entrar pra logo sair, eu vou entrar tipo só pra ver como é que é e voltar. Aí eu falei, não, vou ficar aqui só na área dos vestidos mesmo. Mas essa coisa que você estava falando, dessa consciência de você com a natureza, eu tive muito numa experiência que eu tive também na faculdade, que eu estava em Terra Ronca, no Parque Estadual de Terra Ronca, numa das cavernas de lá, chamada Caverna Angélica, se eu não me engano. Ela tem uma parte da caverna que eles chamam de salão. Cara, imagina como se fosse um meteoro ao contrário. Um buraco de um meteoro e uma sala, assim. O meteoro é o buraco que você fica dentro. É como se fosse uma oca aqui e o resto é tudo caverna. Se você desligar todas as luzes, você não vê nada. E se você ficar em silêncio, todo mundo ficar em silêncio, você também não ouve nada. E, cara, essa foi uma experiência que eu tive, eu tive mais ou menos essa mesma sensação que você descreveu. Quando todo mundo apagou a luz, quando todo mundo ficou em silêncio, a primeira coisa que eu fiz, assim, tipo, uns 5, 10 segundos, eu fiquei parado, fiquei olhando assim. Falei, caraca, mano, que sensação estranha. E eu não tava vendo nada. E eu comecei a botar a mão na minha cara, assim, ó, aproximar e afastar, e eu não via nada. Não dá pra você ver, porque você tá no breu absoluto. E, cara, acho que você começa a ter umas neuras que eu acho que... Eu acho que eu devo ter usado algum entorpecente natural ali do ar da câmera, porque eu fiquei muito doido. Quando o pessoal ligou as lanternas de novo, começou a falar de novo, eu tava assim, tipo... O que aconteceu? Jelly, eu acho que assim, já que você estava com muita fome, né? E normalmente se você já está com muita fome e vendo esses delírios, eu acho Eu sempre tô com fome. Você estava drogado. Drogado. Cara, mas Não, eu falo assim, eu tava realmente, eu acho que eu sinto que eu tava drogado. Eu não tava em plena consciência, mas naturalmente, sem nenhum tipo de entorpecente, sacou? A própria natureza me deixou daquele jeito. Isso é muito legal, uma experiência muito transcendente, assim, acho todo mundo que tivesse a oportunidade deveria ir. É muito bacana. Só, o caminho não é tão agradável, né? É quase 2 horas para você chegar no salão. E a caverna também não é tão agradável, não é retinho, você tem que subir, tem que descer, tem que entrar em água, tem que passar por aranhas, morcegos, enfim. Já disse, viu, Jelly? Não vou deixar essa experiência só pra você. E você, John, você já passou por uma experiência assim muito louca na sua vida? Nossa, já passei. Mas desse nível assim, eu acho que não. Ficar peladão e questão de ficar noiado no meio do escuro também, eu acho que não. Mas, não, acho que desse nível não. Mas eu já viajei algumas coisas assim. Alto Paraíso. Alto Paraíso foi porque uma... isso? Nossa, Chapadona? Nossa,
foi sensacional. Mas chegou um cara lá, ele queria me vender uma pedra, tipo, um pouco brilhosa e tal. Eu jurava que era crack, irmão. Você tem que explicar direito. Desculpa. Mas ele queria vender uma pedra que ele quase vendeu, de verdade. Mas ele pegou a pedra, aí ele falou assim, cara, sente essa energia, olha só. Ele pegava assim, apertava, aí ele, nossa, você tá sentindo a energia aqui ao nosso redor, que não sei o que, aí ele segura a pedra, você tá sentindo ela quente? Nossa, você tá sentindo a energia, que não sei o que, a vibe e tal. Aí ele, 30 conto, a pedra. Nada mais justo, pô. O cara tá sentindo a pedra ficar quente, que isso? Cara, mas eu acho que já passei por algumas coisas, mas não me vem à mente agora. Não, e aí, Cara, pois isso aí é, voltando ao que a gente tava falando, o cara agregou o valor à pedra, igual o que a gente tava falando. Ele trabalhou em cima dessa pedra. Pra ele te vender ela a 30 reais. O cara foi inteligente. exatamente. Talvez ele estava resolvendo o problema de alguém que precisa de uma âncora emocional ou espiritual para ficar bem. Com Então certeza. ele resolvia o problema também. O problema é que agora a gente está entrando na questão dos nichos, né? Dos segmentos, do público. E aí talvez você não era bem o público dele. Eu acho que não. Certamente ele deve ter vendido essa pedra uns 50, 100 reais para outras pessoas fácil. Com certeza. Sim. Com certeza. Pelo preço que tem as coisas, inclusive eu acho que vocês já foram ao Paraíso, deve conhecer. É um absurdo, meu Deus. Eu acho que o negócio de feito de arame lá, o cara queria vender por 20 conto. Não, tá doido. É, exatamente. Mas, cara, Enfim. o nicho específico é muito engraçado mesmo, porque igual isso, a gente tá aqui comentando, cara, a gente fala, nossa, uma pedra, ninguém dá valor e tudo mais. Mas essas pessoas são muito sensitivas, assim, eu via muito ali na entrada do ICC Norte, da UNB. Sempre tinha uma galera hippie ali que ficava vendendo e tudo mais. E poetas também que vendiam as suas poesias, os cartõezinhos das poesias. E, cara, era caro, assim, você falava, caraca, mano. Porque, pelo menos o universitário da UNB, ele utiliza o parâmetro dos valores do RU, né? Você fala assim, cara, quantos RU isso custa? Que é o restaurante universitário. Como assim RU? O que é o RU? É o restaurante universitário. Tipo, na minha época custava R$2,50. Na época que eu estudei lá. Nossa, E aí, tipo assim, cara, o cara chegava e falava, cara, é 10 reais. Eu falava, nossa, eu posso almoçar 4 vezes com esse dinheiro. Será que vale a pena? Então, cara, tipo assim... Diga, velho. Você tocou num ponto bem legal, Jelly, que é sobre a galera que faz poesia, né? Uhum. E os artistas têm genuinamente uma imensa dificuldade em ganhar dinheiro. Nossa, com certeza. Porque a arte é completamente subjetiva. Então, o pintor, ele pode ter, por exemplo, um pintor de arte abstrata. Né? Ele pode ser extremamente talentoso e viver sem ninguém reconhecer o trabalho dele de uma forma relevante, como uma pessoa menos talentosa que ele pode ter tido a sorte de ter conhecido um curador que fez uma exposição, que agregou valor, como o cara da pedra fez, no trabalho dele. Não estou dizendo que não tenha, estou dizendo que tem, valorizando a arte. Mas aí, o cara que vai comprar o quadro dele por 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais, é o cara que está comprando muito mais do que o quadro. Ele está comprando o status de ter o quadro, ele está comprando a emoção que ele teve quando viu o quadro, ele está comprando a assinatura do cara no quadro. Então, é algo bem delicado e complicado e que eu realmente também não sei resolver, né? Como fazer... como monetizar o trabalho de um artista. O cara, o poeta, ele... O poeta da UNB lá, que tá lá, ele pode estar até uma poesia mais bonita do mundo, mas quem é que vai reconhecer e dar esse título para a poesia dele, ao Com ponto certeza. de dar o que ele precisa para comer, né? É complicadíssimo. Sim. Bastante.
Eu acho que até a questão da pandemia agora, os artistas, toda a parte artística aí, velho, tá doido. Tem que rebolar, né? Pra conseguir se manter aí em pé e firme no seu trampo, né? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, posso? Por favor. Claro. Vocês acreditam que a gente tem que fazer o que a gente ama ou a gente tem que fazer o que a gente deve? Quer responder primeiro? Responde aí, eu tô pensando aqui. Eu acho que é um mix das duas coisas. Eu acho que é um mix das duas coisas. Porque, querendo ou não, a gente tem coisas que a gente só consegue fazendo aquilo que a gente não necessariamente quer 100%. Mas também a gente tem que trabalhar com o amor pra... Tipo assim, qualquer tipo de trabalho pra trazer o que... Até comentei num dos episódios anteriores aí, eu não vou lembrar qual foi, que é a questão do salário emocional. Que não é mais importante do que o salário financeiro, mas é fundamental para... é como se fosse a comida da alma, assim, né? A sua comida interior. Você tem que se alimentar daquilo. E se você não tiver, que é justamente o que vem com reconhecimento de trabalho, reconhecimento dos seus colegas de trabalho, reconhecimento próprio do que seu trabalho é útil, esse tipo de coisa, que acho que é o que compõe um pouco do que é fazer um trabalho com amor. Então, eu acho que é isso. Legal. Agora até confundi a minha resposta. Olha, eu prefiro pensar na parte de fazer o que eu gosto, né? O que eu amo. Por quê? Eu acho que durante experiências dessa pequena curta vida, eu acho que eu já, tipo, deixei de fazer coisas que talvez fosse melhor, vamos dizer, financeiro, fosse um dever melhor, talvez que eu executasse, pra voltar do zero e fazer uma coisa que eu gostasse, entendeu? Então, eu acho que é exatamente isso que o Jelly falou da saúde, do salário emocional. Eu me senti satisfeito, ou agradecido por estar participando daquela parte que eu gosto, daquilo que eu faço. Acho que não tem preço nenhum que se pague. Mas aí entra aquela parte, né? Eu tenho que ralar pra caramba de outra parte, de outra forma, pra conseguir sobreviver. Exatamente. Não Mas aí sei, eu vou velho. continuar com as perguntas. Pensem agora, na verdade, essa não é uma pergunta, é um comando. Pensem agora, não precisa me dizer quem é, mas na pessoa que você mais admira na sua vida. Aí só me diz se pensaram aí já ou não. Você, Jelly. Eu tô com um pouco de dificuldade, peraí. Elege uma pessoa Tá, que sim, admira muito, enlouquecidamente. Mas pode ter batido as botas já, né? Ou não? Aí tem que ser uma pessoa em vida. em vida. Quem é que você conhece hoje? Você tem que conhecer. Não, sim. Não pode, Uhum. não pode ser uma pessoa tipo, uma personalidade que morreu, não. Quem você conhece hoje, conhece mesmo, que você admira. Assim, não, eu admiro essa pessoa. Sim, Eu sei beleza. quem ela é. Sim, Jelly foi? sim, aham. Agora, pergunta. Essa pessoa faz mais do que ama ou faz mais do que deve? Tá porra. Ela faz um mix. A minha ela faz Jura mais que do ela faz? Uhum. Tá, pô, a minha ela faz mais do que ama. Tá, poxa, gostei. Falei agora a conclusão. Gente, vocês são os primeiros a responder isso. O mix ou faz mais do que ama? Porque eu tenho existe um discurso hoje na internet, pegando bem aquele primeiro tópico que a gente começou a conversar, né? Desse movimento de todo mundo querer entender. De, puxa, faz o que você ama. Se cozinhar o que você ama, faz o que você ama. Sim. Beber, faz o que você ama. Poxa, se eu fosse fazer o que eu amo, eu ia ficar no sofá o dia todo comendo bacon. Assistindo Netflix. Gente, é uma hipocrisia. Vocês acham que eu estaria lá ralando para fazer curso, para estudar, não sei o quê, para eu fazer o que eu amo? Tá, eu me amarro, eu gosto do resultado, eu gosto da sensação. Mas a pessoa que eu mais admiro na minha vida é minha mãe.
e a minha mãe faz o que deve. Então, assim, o desafio desse mix que o Jelly comentou é como eu faço para amar o que eu devo fazer. Porque todos os heróis da humanidade, tipo Jesus Cristo, Buda, sua mãe, talvez seu pai, uma pessoa que você... Cara, essa pessoa, ela faz o que ela deve fazer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso que a gente ouve muito sobre só fazer o que você ama. Porque e se a pessoa, sei lá, minha mãe que trabalha, que levanta 4 horas da manhã todos os dias, dirige de Sobradinho a Águas Claras, Nossa. por todos os dias, porque ela tem que alimentar os médicos que estão cuidando dos pacientes de Covid. Minha mãe ama cozinhar, beleza. Mas talvez o segredo, talvez, porque eu não tenho a mínima ideia, mas talvez o segredo para a felicidade profissional seja você colocar amor no que você deve fazer. Com certeza. E o dever, ele tá acima do que você ama, do que você diz gostar. Porque a sociedade hoje está correndo atrás do que é prazeroso, do que é confortável, de que é trabalhar em casa, de que é trabalhar de pijama, de que é fazer menos exercício possível, de que, enfim, quanto mais prazeroso. E a gente está esquecendo o que se deve fazer. Exato. Pela sua família, pelas pessoas próximas, até por você mesmo. O que eu devo fazer para não criar o bucho que eu estou tendo hoje? Exercício físico. Então eu tenho... O meu desafio enquanto ser humano hoje é passar a amar o que eu devo fazer. Né? Então, eu não sei porque a gente entrou nesse assunto, acho que eu comecei a fazer a pergunta, né? Não, cara, saiu um negócio muito bom, saiu uma coisa muito interessante. Gostei. Foi muito legal. Enquanto você estava falando disso, eu lembrei de uma coisa que eu ouvi. Agora eu acho que eu não vou conseguir transcrever ou parafrasear tão perfeitamente quanto eu ouvi, mas que era uma coisa assim, acho que era se eu não me engano, era um sheik que tinha falado isso, lá das Arábias, enfim, do Oriente Médio, que ele falava assim, meu pai trabalhou muito e construiu basicamente quase tudo que eu recebi quando era pequeno ainda. Aí ele morreu e eu, tipo assim, na minha infância eu já era rico. Só que, sei lá, com 20 e poucos anos, eu consegui triplicar, quadruplicar, quintuplicar, sei lá, o patrimônio que meu pai inicialmente tinha me dado quando ele faleceu de herança. Aí ele falou, cara, hoje eu tô muito rico, eu sou tipo bilionaríssimo, assim, e tal, aquele shake que anda de Lamborghini dourado e os caralho. Aí ele falou, e meu filho hoje, tá, cara, acho que, tipo, tem uma Land Rover, não sei o quê, só que ele, tipo assim, ele não precisa trabalhar nunca na vida dele, se ele quiser. Os netos dele não precisam trabalhar nunca, porque meu avô, o meu pai e eu fizemos muito dinheiro, tanto que eles não precisam trabalhar, e eles, tipo assim, cagam pra isso. Então ele tava, tipo, no final ele deu a moral de tudo isso, que é tipo assim, ele falou que o pai dele viveu num tempo muito difícil, onde ele teve que fazer o que era necessário ser feito, e ele fez tão bem que ele conseguiu uma grana muito boa. Assim como ele, que também na infância viu que o pai dele trabalhava para um caralho para conseguir aquilo que ele tinha, e ele entendeu isso, tipo, botou isso na cabeça dele, de que, tipo assim, o pai dele fazia pra caralho sim, porque era preciso fazer. E ele continuou essa coisa pela vida inteira dele, só que o filho dele, o filho desse sheik que tava falando, já não viu isso. Pra ele, quando ele nasceu, o pai dele já era muito rico e a vida dele sempre foi mansa, vamos dizer assim. Então ele tem uma vida mais levada, entendeu? Então aí eu acho que é essa onda também que pode transcrever pra cá, né? Igual você estava falando da sua mãe, que, cara, acorda 4 e pouco da manhã. Posso dar exemplo da minha também, com certeza do John. Tipo, a gente para pra pensar nos nossos pais e nos nossos avós. Eu acho que, obviamente, com algumas ressalvas, com algumas exceções, são pessoas exatamente que trabalharam muito, muito, muito. Em condições muito difíceis,
em tempos que não foram tão fáceis, e hoje a consequência da geração atual é essa, de ter um pouco de privilégio do trabalho das gerações anteriores, né? Conseguiram entender? Eu acho, não sei se eu fui muito Sim, claro. eu acho que resume, talvez pareça um pouco com o que eu escutei do Flávio Augusto, acho que ele falou assim, acho que foi Flávio Augusto que ele falava gerações difíceis É isso mesmo. fazem Uhum, pessoas fortes fazem tempos fáceis fazem gente fraca. E aí exatamente. vira o E ciclo vira o ciclo. novamente. É mais ou menos isso. Eu acho que a conclusão que eu tive é que esse cara deveria ter tido filho muito mais cedo, quando ele tava trabalhando muito. Exatamente. Eu não tô julgando e colocando todo o peso em quem trabalha muito. Por exemplo, e nós que colhemos os frutos da geração anterior, né? Que vivemos uma geração fácil. E se a gente começasse a refletir no que a gente deveria estar fazendo? Pois é. No que não necessariamente é trabalhar loucamente, não é isso. Mas eu estou correndo atrás em realizar o que eu amo e gosto, para o meu prazer, ou eu estou correndo atrás do que eu devo fazer. E talvez, porque eu também não sei, unir as duas coisas. Sorte é a de quem tem que unir as duas coisas, né? Sorte é sua se o que você deve fazer é o que você ama fazer também. Exato. E, filosoficamente falando, e se tudo que a gente deve fazer existir a possibilidade de colocarmos amor? Não resolveríamos o problema, ao invés de termos que colocar nas mãos do destino que o que a gente deve fazer é o que a gente deve amar. E se o que eu devo fazer, que na minha opinião é superior ao que você ama, um cavalheiro lá, né? Um cavaleiro lá, da Idade Média, ele pensava mais, o herói, né? Ele pensava mais no que ele amava fazer ou no que ele deveria fazer. Então, eu acho que a nossa geração deveria começar a refletir e pensar mais nisso. Eu também, tá? Eu tô me incluindo nisso. Apesar de ser um pouco mais velha que vocês, nada demais. Coisa pouca. Nisso, será que o papo que a gente está fazendo hoje pode ser considerado algo que a gente deve fazer, né? E a gente pode amar isso. Com certeza. Mas, principalmente, eu tenho outras... o mundo me convida a compartilhar minhas habilidades servindo as pessoas. Então, uma consultoria que eu dou é algo que eu devo fazer pelo outro, em serviço do outro, e que eu posso amar fazer isso também, né? Porque talvez se eu estivesse focando só no que eu amo fazer, eu não teria feito metade do que eu fiz. Exato. Eu acho que a gente passa por umas eras de pensamento cabuloso, porque pelo menos eu tenho essa percepção que passa por uma época que quer, crescer muito financeiramente, depois resolve de outra coisa, e depois você chega uma parte e depois... Não, agora eu quero pensar um pouco mais no emocional, no pessoal, e por aí vai, né? E a gente vive alternando nesses pensamentos, né? Cara, acho que todo extremo vai te levar para um outro extremo depois. Todo extremo vai te fazer sentir falta de alguma coisa depois, cara. Então se você cresce, sei lá, cara, eu quero muito dinheiro. Aí você vai chegar, você vai ter seus 30, 40 anos, você vai ter muito dinheiro e você vai estar, igual a Verônica falou aí, você vai estar, tirando 6 dígitos em 7 dias e vai estar chorando no banho, entendeu? Então, você sempre vai sentir falta de alguma coisa se você não tiver tudo em... o básico de tudo, né? Tipo isso. Vocês me permitem contar só a última história, bem pequenininha? Por favor. Claro. Essa história, ela é a resposta do que a gente está falando aqui. A história de Siddhartha Gautama, que foi considerado o Buda mais famoso, né? Buda, poucas pessoas sabem a história. É um título que algumas pessoas que chegaram à iluminação receberam. Não é especificamente uma pessoa que é o Buda, mas várias pessoas foram Buda. Uma delas, que é a mais famosa, foi o Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama morou na Índia, assim, muitos anos atrás,
e tem-se o registro do nascimento dele, ou seja, ele foi uma pessoa que realmente existiu. A gente não sabe até quando é lenda ou não a história dele, mas foi uma pessoa que existiu. E ele era um príncipe muito, muito rico. E quando ele nasceu, o rei, que era o pai dele, recebeu a visita de um sábio da região. E esse sábio virou para o rei e falou: olha, o teu filho, o príncipe, tem 2 destinos. Ou ele vai ser um espiritualista, uma pessoa ligada à espiritualidade, ou ele será um líder de guerra. Naquela época, ser um espiritualista eram pessoas que abandonavam tudo e viviam em extrema pobreza. Então o rei falou assim: não, eu não quero que meu filho seja um espiritualista, eu quero que ele seja um líder de guerra. E para evitar que ele seja um espiritualista, eu vou trancar ele no reino e não vou permitir que ele veja nenhuma mazela do ser humano. Eu não vou permitir que ele veja pobreza, eu não vou permitir que ele veja morte, eu não vou permitir nada disso. Aqui ele só vai viver com coisas boas. Até que o Siddhartha cresceu, ficou um homem jovem, e decidiu conhecer o que tinha por trás das muralhas daquele reino, né? Que o rei construiu muralhas para ele nunca sair e nunca ver as partes ruins. Até que ele fugiu e começou a ver e viu 3 pessoas que ele nunca tinha visto antes. Um velho, ele nunca tinha visto alguém velho. Um doente, ele nunca tinha visto um doente. E ele viu um morto, um cadáver, que ele nunca tinha visto também. E quando ele viu essas mazelas do ser humano, da vida, né, ele falou: meu Deus, né? Meu Deus não é que ele não era, não falou meu Deus, né? Mas falou: gente, caramba, como que eu vivi uma vida tão privilegiada aqui, tão tendo tudo, e na verdade a vida do ser humano é isso, morrer, envelhecer, ficar doente, é um absurdo, o que eu tenho é um absurdo. E aí ele abandonou tudo que ele tinha, só ficou com a roupa do corpo, deixou de comer, viveu em jejum e começou a meditar, exatamente como os espiritualistas viviam na época. Até que ele estava debaixo de uma árvore, na história se chamava Buda, o nome da árvore, em que ele meditava, ele estava extremamente magro, porque ele não comia, então ele estava bem pele e osso mesmo, ele estava lá meditando em jejum, e perto dessa árvore que ele estava meditando, passava um rio. E nesse rio, a história já tá ficando longa, né? Já tô terminando. Não, que isso. Tô me amarrando aqui, velho. Passou uma canoa nesse rio, em que dentro dessa canoa tinham 2 pessoas. Um cara que estava tocando um instrumento de corda e um outro que acompanhava esse outro que estava tocando. E aí, um dos homens que estavam na canoa falou o seguinte: olha só, o instrumento para tocar em harmonia, a corda não pode estar nem frouxa demais e nem apertada demais, senão a nota não sai como deveria. O Buda, que estava lá meditando, ouviu isso e entendeu que ele estava errado, porque ele estava indo por um extremo de jejum, de pobreza, de ter nada do nada. E aí ele entendeu que a verdade que ele tinha visto naquelas palavras era que o importante era o caminho do meio. E isso virou a base da religião budista. Porque ele viu, cara, eu não preciso ficar sem comer, mas eu não preciso comer demais. O segredo está no caminho do meio. Para a nota tocar em harmonia, ela não pode estar nem frouxa e nem apertada. A partir daquele momento, ele se levantou e pediu comida, e comeu, e tomou banho, e fez as coisas acontecerem, né? Excelente. Então eu acho que seria a resposta do que a gente está conversando aqui, né? Tentar encontrar o caminho do meio nas nossas vidas em qualquer coisa, profissionalmente ou não. Contei a história para dar uma liçãozinha assim, bem... Que Podia isso, ter que uma isso. coisa, né? Senhoras e senhores, Verônica Machado. Acabou. Muito
Muito bom, verdade, gostei. Caramba, show de bola. Eu não conhecia essa Não, história. Muito Você boa. vai ter certeza que agora qualquer pessoa que falar que tá em dificuldade fala assim, a corda não pode estar apertada. Você tem que Então, ser igual o poxa, Buda. pense bem nisso. Eu volto em 2 dias e te conto o resto. Exatamente. Mas isso é tão Caraca. legal, porque todo mundo entende, né? Sim, E com certeza. para você se viver em harmonia, tem que ter isso. Em tudo, Exato. em relacionamento, em casamento, Sim, em profissão. Eu acho que resume bem o que você estava falando, Jelly. Você também, John. Dessa possibilidade de amar o que deve e encontrar o seu dever dentro do que você ama, né? Legal. exato. Cara, que top, gostei. Caramba, show de bola. É, eu acho que a gente tá se alongando o episódio. Os Não ouvintes já tá, vão não começar. tá de boa ainda. Não, a gente Tá tá, bom, tá bom? tá, mas tá no time bom. Tá no Não, não, time? não nos alongamos tanto. Ah, legal, top. É... Esse... Eu pensei que esse já fosse o final. Velho. Mas então, porque ele não finalizou mesmo. Então, tá. Poxa, achei que fechou essa história muito chave de ouro, gostei. Sim, Top, ver. Ficou top mesmo. E, poxa, já fica aqui nossos agradecimentos. É um prazer imenso receber você aqui. Foi muito legal o papo, de verdade. Eu acho que, assim como todos os outros, mas fica as portas abertas, quem sabe a gente conversar de novo, bater aqui com outro papo certeza. legal, que eu acho que tem muito assunto, a gente passou muita Cara, coisa e ainda tem muito e muito assunto. foi um papo diferente. Foi um papo diferente. Foi muito legal. Foi muito Sim, legal com certeza. mesmo. E é isso, Muito top. realmente a gente fica muito agradecido pela sua presença, pelo seu tempo. É, é isso, acho. Quer falar as suas últimas palavras, dar os seus agradecimentos, enfim, e reforçar suas redes sociais também, por favor. Tá bom, eu vou falar algumas palavras, mas elas não serão as últimas. Se Deus quiser, ainda vou viver um bocado. Com certeza. Eu quero agradecer esse papo delicioso que a gente teve. É tão difícil hoje a gente se encontrar para falar coisas interessantes, inteligentes, com gente agradável. Então, esse momento que vocês proporcionaram para mim foi maravilhoso. Vou guardar sempre no coração. Muito obrigada pelo convite, me senti muito honrada. Vou acompanhar os próximos episódios. E é isso, vamos que vamos. Beijo para todo mundo. Então é isso, gente. Muito obrigado. A gente fica muito honrado com as palavras. E é isso, né, nego? E siga, compartilha, comente, mande os seus comentários aí com quem vocês gostariam que a gente conversasse. Fica os nossos agradecimentos também aos novos seguidores. Pô, deu um boom aí, velho. Fica Com certeza. de verdade. Muita Exato. gente começou a falar, a conversar e tal. Tem coisa nova aí também. A gente foi até convidado e tal, né? Não fala demais não, fala demais não. Vamos deixar em segredo, porque eu tenho um pouco dessa coisa de que se falar anteriormente, antes de dar, tipo assim, 100% certo, às vezes Não. dá uma miada, né? Então vamos deixar Não, baixinho. Mia, não. Vamos deixar Mas baixinho todo até jeito. ficar 100% certinho e tal, e é isso aí. Também, inclusive, agora que eu lembrei, ainda bem que eu lembrei. A campanha, o podcast é delas. Gente, esse episódio tá fazendo parte da campanha mais uma vez. Deem uma olhada lá. Eu esqueci o nome do site agora, mas se você está vendo pelo YouTube, provavelmente vai estar aqui embaixo. E se você está vendo pela alguma das plataformas de áudio, eu vou deixar também o arroba ou a hashtag na descrição desse episódio também, para você conferir lá essa campanha, que é muito bacana o intuito. E é isso. Gente, muito obrigado, a gente já se alongou demais. Eu sou o Jelly, aqui ao meu lado o John, nossa convidada especialíssima para essa conversa totalmente diferenciada, muito boa, Verônica Machado. E é isso. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu.